O agro tem uma relevância gigantesca aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. E Sinop é uma cidade privilegiada. Você sabia que a única Embrapa do estado está aqui na nossa cidade? Sim, aqui no Mato Grosso só tem uma e ela está aqui em Sinop. É um grande presente para nós e é por isso que merece um espaço especial aqui no nosso podcast da CDL. Afinal, alavanca o nosso comércio, gera empregos e é por isso que hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo e também conhecendo a Laurimar Gonçalves Vendrúsculo, ela que é chefe-geral da Embrapa Agrosilve Pastoril. Laurimar, seja bem-vinda aqui na CDL. Muito agradecida, Daniela, é um prazer gigante conhecê-la e conhecer esse espaço que fala de coisas importantes para Sinop. E olha, quando a gente fala de interessante, é uma disputa muito grande de vários lugares para se ter uma Embrapa. Sinop conseguiu. Exato, Sinop já precursora, protagonista, né, desse movimento em que a gente traz a ciência para esse, eu falo assim, né, esse epicentro das coisas importantes que acontecem no estado, né, com todo o respeito que a gente tem aos nossos municípios, mas um centro de pesquisa da unidade que foi escolhido a dedo, exatamente para contribuir com essa região. E para o trabalho de vocês, é bom a Embrapa também estar aqui? É porque faz parte da nossa missão, né? Nós somos centro de pesquisa da Embrapa, um dos 43 espalhados em todo o Brasil, e uma missão é desenvolver tecnologias para uma agricultura sustentável, né? E quando a gente trabalha, né, com produção de grãos, que é o que a maior ênfase que o Estado tem, nós estamos realmente próximos a municípios onde essa produção é pujante e que justifica, né, a Embrapa estar aqui, né? E lógico, com estratégias de estar no estado todo. E assim, quando se fala em Embrapa, é o sonho de muita gente de trabalhar ali, deve ser até difícil de conseguir passar nesse concurso, afinal, o Brasil inteiro tentando uma vaga para conseguir essa oportunidade, não é mesmo? Exato. Nós estamos num ano muito produtivo. A Embrapa, depois de 15 anos, vai ter o primeiro concurso público, porque nós somos uma empresa pública de direito privado. Sim. Então, a inserção dentro do nosso quadro de funcionários é através de concurso público. Então, hoje, nós já fomos uma equipe maior, mais numerosa, somos 47 empregados ligados a esse centro e parceiros, né? Aqui em Sinop. E temos o privilégio desse ano a serem abertas inscrições exatamente para a unidade de Sinop. Então nós vamos ter um concurso regional, onde nós temos aí uma probabilidade de umas 20 vagas, né? Dentre os diversos áreas de interesse, principalmente voltadas para a área agrária, mas também para a área administrativa. E o que é interessante da Embrapa é que ela também atrai muito para o comércio, movimenta a cidade, porque assim, vai desde um aluguel, a compra de uma casa, a pessoa que às vezes vem de fora, precisa de um lugar para morar, então alavanca o setor imobiliário, o comércio, escolas, as famílias que aqui chegam, né? Então, assim, é uma corrente, um vai ligando ao outro e acaba fomentando a cidade. Correto. É engraçado, né? Quando a gente se desloca para Sinop, é isso, onde eu vou morar, né? Normalmente as pessoas adquirem um terreno, alugam por um período, depois adquirem. As pessoas têm família, têm crianças, então vão em escolas. Elas têm a Embrapa oferece uma remuneração adequada, ou seja, bens de consumo são muito desejados. E não só pelos empregados, mas a gente fomenta internamente, né? Digamos assim, uma interação muito grande com o comércio, de uma maneira geral, né? Nós temos parceiros terceirizados que trabalham lá, que também fazem o deslocamento. A gente, de certa forma, contrata alguns serviços locais aqui de Sinop, através de regimentos, atas públicas ou através de pregões, onde parceiros do comércio podem se candidatar livremente. E hoje, quais são os profissionais que trabalham lá? De quais áreas? Como que funciona? Tem desde um agrônomo, enfim, como é que é? Os principais são da área agrônoma, realmente. São agrônomos, são engenheiros agrícolas, são médicos veterinários, são biólogos, são químicos.
mas são também contabilistas, administradores, né? Jornalistas. Temos um grande profissional da área de jornalismo. Excelente, né? ele é excelente. Gabriel é excelente. Que é nosso agradecimento ao Gabriel, né, que intermediou para a gente conseguir a entrevista. Também Excelente. ele fez o concurso para conseguir trabalhar ali, né? Exatamente, né? Onde é interessante, um jornalismo científico, né? Voltado, porque tem um linguajar diferenciado. Tem que ter um Não é conhecimento isso? específico. Exato, porque assim, às vezes, nosso caderno, né, de anotação, às vezes contém fórmulas complicadas, né, resultados, e a gente tem que traduzir isso Exatamente. de forma que a pessoa, né, a população urbana e rural consiga entender. E ele faz isso com muita maestria, né? Verdade, ele é ótimo. E Laurimar, então assim, aproveitando, a gente pode observar como que acaba movimentando, e quem tem esse interesse de prestar o concurso vai ter, você estava dizendo, vai ter um edital agora? Vai ter um edital, a previsão assim, mais otimista é que o segundo semestre, né, se sair no primeiro semestre, fiquem todos avisados e alertas aí, né? Mas vamos dizer assim, está sendo bem divulgado, Sim. Mas a intenção é que, inclusive, seja muito rápido, tanto do edital, as provas, né, e já a convocação. A gente acredita, nós temos um planejamento aí que, se tudo der certo, janeiro de 2025, nós já estejamos recebendo os profissionais, sabe, para compor essa nossa equipe. E para isso nós também estamos nos estruturando, né, nos organizando, para receber bem essa equipe que está aí, né, prestes a entrar na Embrapa. E são vagas a mais que abriram ou acabou sendo assim, tipo, algumas pessoas que estavam, que foram para outros lugares e a vaga ficou disponível? Sim, é normal dentro de uma empresa grande essa Sim. movimentação, né? Então, no início, são 15 anos dos profissionais que, muitas vezes, se formaram no Sudeste, têm família no Sul. Então, é uma oportunidade que a Embrapa deu de uma movimentação interna, sabe? Então, 20 pessoas se deslocaram para outras unidades, mas o quadro nosso atual são 83 posições. Então, somos 47, quer dizer, eu falei 20, mas são mais, né? A diferença do 83 menos 47 de vagas disponíveis para formar o quadro completo da nossa instituição. Então, nós estamos numa fase, né? Alguns estão deixando, mas esperamos que outros, a nossa equipe completa esteja feita em 25. E para a gente entender um pouquinho mais o funcionamento da Embrapa, hoje ela é ligada ao Ministério da Agricultura. Exato, nós somos ligados diretamente ao Ministério da Agricultura, mas nós somos o braço técnico, a gente fala, do Ministério da Agricultura. Então, temas como relevantes, né, estamos aí no Programa Nacional de Conversão de Áreas Degradadas ou Pastagens Degradadas. Está se falando bastante agora. Então, a Embrapa contribui com soluções tecnológicas, novas forrageiras, um método de produção diferenciado que evite com que aquela área degradada, né, se torne produtiva e passe a ser produtiva, né, de uma maneira geral. Então, o Ministério conta conosco para que a gente possa opinar, auxiliar em políticas públicas, né, em direcionamentos técnicos, às vezes, interação com outros países através do conhecimento científico. E como que vocês fazem essas pesquisas? Eu costumo brincar muito que se a gente tivesse uma bandeirinha na mão assim, maior, né, de todos, como a gente tem aqui, né, do estado, do município, nós temos a bandeirinha do Sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta, o famoso ILPF. Então, nós dedicamos muito tempo e recurso nessa grande plataforma, que tem mais de 100 hectares. E daí geraram vários resultados. Mas antes de eu falar mais sobre essa plataforma, que é tão importante e é uma solução brasileira para o aumento da produção de alimentos, para a sustentabilidade, nós também trabalhamos com outras áreas, como, por exemplo, fruticultura. Temos aí uma solução para maracujá, né? O pessoal próximo aqui, mais no norte, pessoal, e tem problema com a chamada fusariose do maracujá. Temos algumas soluções para isso. Mandioca, temos várias variedades de mandioca de mesa. Então, restauração florestal, né? Às vezes, vocês notaram, às vezes, próximo de rio, às vezes falta um pouquinho de vegetação. Sim. Qual seria a metodologia para poder reflorestar, né? Revegetar aquela? Temos pesquisa nessa área. E é uma imensidade de ações, de pesquisas, todas com demanda do Estado.
É uma coisa que a gente tem que enfatizar, que eu não acordo de um dia para o outro pensando numa solução nova. Você, como cidadão, produtor, parceiro, um representativo de sindicato rural, de confederação, vai até nós, solicita uma parceria, ou a gente verifica através de tendências, né? Mudanças climáticas, é uma tendência, a gente providencia soluções tecnológicas sempre demandadas. Pesquisa de solo. Solo é a base de tudo, né? Eu falo, como as pessoas falam, mas como é que o boi depende do solo? Ele tem que comer a boa forrageira que está ali no solo. Então a saúde, a boa fertilidade do solo é essencial. Envolve desde a agricultura, pecuária, exato, né? Nos sistemas integrados, a gente fala do chamados ILPF, você pode fazer a combinação, né? Você pode ter os três, você pode ter lavoura, né? Normalmente, por exemplo, o pessoal planta soja em setembro, né? Agosto, soja. Às vezes eu posso plantar o milho com a braquiária, colho o milho e aí coloco o boi em cima como uma pecuária e posso ter inclusive as fileiras de árvore providenciando a sombra, conforto térmico, né? Para que esse animal tenha maior produção, maior ganho de peso. Ou combinação, porque assim na integração quase 90% chama-se lavoura pecuária. Né? O pessoal mais adota são essas duas tecnologias. E a viabilidade econômica para o produtor? Hoje, Daniela, você falou uma coisa certa. O produtor hoje ele trabalha com margens muito pequenas, né, de lucro. A gente viu aí alguns aumentos do fertilizante há alguns anos atrás, frete, essa questão toda que às vezes impede o produtor de ter um ganho maior. Então, o que a gente faz em termos econômicos na integração é colocar vamos dizer assim, duas vasilhas, né, onde ele divide, diminui o risco, às vezes apostando só numa monocultura ou só na pecuária, sabe? Então, nós tivemos, não sei se você se lembra agora, outubro do ano passado, novembro, teve uma secazinha aí que prejudicou, que inclusive está aí fazendo com que a gente diminua um pouco a produção. O agricultor sofreu até bastante, já foi com a seca e com excesso de chuva, veio... Agora, né? Exato, com a seca. Mas aqueles produtores que fizeram, por exemplo, uma pecuária anterior, eles tinham resíduos protegendo o solo, protegendo a microbiologia, que às vezes a gente esquece, a gente não vê os micróbios que são bons, que aumentam, que melhoram ali a fixação de nitrogênio, guardam um pouco de nutrientes. Esses produtores que fizeram lavoura e agora pecuária, melhor dizendo, e lavoura, eles foram mais resilientes. Então eles perderam menos, mesmo com o mesmo período, com a mesma falta de chuva, eles conseguiram produzir mais, porque eles cuidaram do solo, como você havia dito, né, inicialmente. Então, como eu havia falado, é difícil o produtor, às vezes, colocar apenas em uma bolsa, né, todos os recursos, mas dividindo ele consegue gerenciar o seu risco melhor. E essas pesquisas que vocês fazem, assim, para conseguir realmente chegar a esse resultado, às vezes ele demora até anos, né? Você falou certíssimo. Por exemplo, esse da plataforma que a gente chama de LPF, são 13 anos de pesquisa. Então, imaginem vocês, né, uma solução que eu falo que é muito brasileira, porque nós estamos num país tropical, né? A agricultura brasileira é diferente da americana, que é diferente da europeia, e nós possibilitamos até 3 safras. E quando você fala isso, o europeu e o americano ficam, né, como? Em função do nosso clima aí permitido. Então, assim, a pesquisa, ela demora muito tempo para que, por exemplo, nós temos um componente florestal. Eu tenho até 12 anos para transformar essa madeira de eucalipto em um móvel, né? Eu tenho a esperar até 5 anos para transformar isso em biomassa. A gente tem, hoje em dia, uma demanda muito grande de as usinas de etanol, que consomem muito cavaco de madeira, desse eucalipto que pode estar na integração lavoura-pecuária-floresta. Então, algumas pesquisas realmente eles demoram um tempo maior, primeiro, para ter o rigor científico, ter uma experimentação a longo prazo, e para que, uma vez publicado em artigo, em jornais científicos de renome, possam fundamentar algumas políticas públicas, como essa que eu havia falado, né, das pastagens degradadas, ou que possam realmente falar, olha, produtor, maneje bem a sua pecuária, que em vez de um animal por hectare, você pode colocar 3 a 4.
que você alimenta bem, você ganha peso, que você maneja sanitariamente, que você não, faz aquele financeiro, econômico, né, social e ao mesmo tempo ambiental. E Lorimar, para a gente entender, estávamos comentando aqui da estrutura da Embrapa. Já são quanto tempo aqui na cidade de Sinop? Pois é, eu estou aqui há 10 anos, 10 anos, vim do meu doutorado em AIA, foi uma opção, porque eu acredito que em Sinop é uma cidade extraordinária, não falo isso com toda a tranquilidade, porque eu vejo as oportunidades que nós temos na cidade, na região. Você já trabalhava na Embrapa, antes mesmo de decidir ter uma Embrapa aqui, você já faz quantos anos de Embrapa? De Embrapa, esse ano eu comprar 30 anos 30 de Embrapa. anos, né? É muito conhecimento, hein? A gente contribuiu muito na Embrapa, hoje chamada Agricultura Digital, né? Então a minha pegada de inovação, né? Eu gosto muito de coisas novas, de equipamentos, softwares. Legal. E aí, saindo para o meu doutorado nos Estados Unidos, por opção, ao finalizar, eu falei, né? Eu falo assim que as empresas públicas e como nós, funcionários públicos, nós temos um grande dever de retorno para o Estado. A minha bolsa, o meu salário é pago com o dinheiro do cidadão. Então eu tenho que retornar o meu conhecimento para ele. Né? Então foi essa uma opção de vir para cá, estou aqui há 10 anos, né, desses 30 de Embrapa, e a gente espera que a gente motive outras pessoas, porque aqui é uma região próspera. E como que foi seu doutorado nos Estados Unidos? Foi quanto tempo lá? Ficamos 4 anos, levamos família, filhos, sabe? Foi uma imersão, porque eu acredito que o mundo também não tem fronteiras, né? Então até uma recente missão, né, que a Unesim, o CDL foi representado lá, quando nós fomos a Miami agora no início do ano, a gente percebe cada vez mais que o mundo não tem fronteiras, é globalizado literalmente. Então a ideia era que a gente pudesse aplicar esse conhecimento aqui em Sinop, onde lá eu fiz um trabalho eu falo assim que os países, a história, ela tem assim, distâncias diferentes, né? Os Estados Unidos têm as suas, vamos dizer assim, os seus benefícios tecnológicos, mas eu quero fazer com que o Brasil chegue lá também. E desafios que eles passaram, eu também gostaria que o Mato Grosso não passasse por ele, sabe? Então a gente percebe, por exemplo, uma falta de vegetação natural em alguns estados americanos. E nós não podemos deixar que o Mato Grosso chegue a esse ponto. A gente tem que valorizar a nossa vegetação dentro das nossas áreas de preservação ambiental. Como a pessoa que trabalha no campo cuida como ninguém. Né? A gente não desmata por querer, a gente preserva e temos tecnologias para ajudar isso sempre. E esse ano fazem quantos anos de Embrapa aqui na cidade? Pois é, a gente, como o Sinop é uma jovem senhora, né, de 40 e poucos anos, a Embrapa está fazendo um aniversário de 50 anos, a Embrapa como um todo, né, uma jovem senhora. E essa é uma adolescente, são 15 anos que ela completa agora em maio. Ela é uma das caçulinhas do grupo? É uma das últimas, né, uma das últimas 3 caçulas, uma das que foram construídas mais rapidamente. Olha! Dizem que é a mais bonita arquitetonicamente, por isso que eu convido a todos, né, para na hora que tiver uma oportunidade, conhecer. Se vocês ligarem, né, no telefone da Agro Pastoril, a gente e planejarem, a gente consegue receber melhor. Mas se não está passando também, a gente consegue receber da melhor maneira possível. E lá vocês têm as salas de pesquisa e também tem um espaço, uma área externa que tenha, onde vocês fazem um plantio ou até mesmo o espaço da integração à lavoura-pecuária, né? Exato. Fala um pouquinho pra gente dessa estrutura física. Isso. É uma estrutura física assim muito abençoada. Nós temos hoje em termos de laboratório, uns 26 tipos de laboratórios. Fizemos algumas análises muito complexas, por exemplo, produtos químicos em água ou em resíduos de grãos, por exemplo. Trabalhamos com a medição não só de carbono, mas metano, os gases de efeito estufa, nós conseguimos medir em ambiente diferenciado. Essas amostras de ar vão até os nossos equipamentos de laboratórios e medem a quantidade, por exemplo, de metano, que é vamos dizer assim, né, um gás muito nocivo, de dióxido de carbono, óxido nitroso. Então nós temos os laboratórios, nós temos
que inclusive a gente convida para uma visita, né? Um auditório para 160 pessoas, onde eventos ligados à nossa missão podem ser utilizados sem custo. Temos salas de treinamento, temos as salas individuais para os pesquisadores, né? Para que eles tenham tranquilidade para poder criar. E temos 630 hectares de estrutura física. Logo chegando na Embrapa, nós temos 30 hectares de, que a gente chama de vitrine tecnológica, como se fosse um mini laboratório, né, do que a gente faz. Então, vocês podem ver ILPF já na entrada. E ali tem desde o plantio soja... Então, bem interessante, nós tínhamos, já foi soja, já foi milho, foi pastagem. E aí você vai me perguntar, Lorimar, é só eucalipto? Não, você pode trabalhar com árvores nativas. Então nós temos lá, desde caju, nós temos árvores, né, a própria castanha do Brasil, né, camu-camu. Então há uma possibilidade de verificar ali várias exposições de espécies florestais. E eu acho interessante também, tem a parte da pecuária, onde faz essa integração, tem um espaço também lá para pesquisa de vocês, exatamente, né? Então, desses 30 hectares de vitrine, nós temos aí quase uns 100 hectares só do que a gente chama de plataforma ILPF, voltada à produção de leite e IH de corte. Entendi. Tá? E aí você falou certo, nós temos toda uma estrutura de ordenha, né, que nós temos as vacas em lactação, que estão ali ordenhadas 2 vezes por dia. Então imagine vocês, são várias atividades ao mesmo tempo, coletando o leite da vaca para ver a qualidade, a urina dela para ver o quanto de metano que tem ali, sabe? Verificando o estômago para ver como é que está em termos de sanidade animal. Tudo numa mesma operação que é um conjunto de uma fazenda normal, mas com experimentação científica. E vocês têm parcerias, por exemplo, com agricultores, pecuaristas aqui da cidade, da região? Olha, a parceria é o nosso nome, porque a Embrapa ela funciona com o orçamento público, né, federal, mas a gente vê ao longo dos anos uma diminuição, né, uma redução desse orçamento. E para isso a solução que a Embrapa tem colocado aí são as parcerias. Normalmente são acordos de cooperação técnico-financeira. Então nós temos a Acrenorte, citando alguns exemplos, nós temos a Acrenorte, que é uma grande parceira conosco. Nós temos a própria Prefeitura de Sinop, voltada à transferência de tecnologia na área de leiteira. Nós temos as universidades, que são grandes parceiras, são também aquelas onde a gente tem a possibilidade de formar novos profissionais. Já passaram por lá centenas, eu não estou me recordo assim, mas chega quase 1000 estudantes de graduação, pós-graduação, né, consultores. Então, toda essa estrutura de parceiros e alguns grupos privados também, a cooperativa, a Copernova, e contando, como diz outro, contando, né? Onde novos parceiros são sempre aí bem-vindos. E Laurimar, não sei se talvez não tenha esse número exato, mas em média acontecem ao mesmo tempo cerca de quantas pesquisas por momento ou por período, que nem agora, por exemplo? Então, a gente às vezes tem um projeto de pesquisa que é inteiramente liderado pela nosso centro de pesquisa. Outros que a gente faz parte deles. Mas são algumas dezenas, umas 30 ações de pesquisa que a gente trabalha ao mesmo tempo. E como que se define essas pesquisas? São feitas, por exemplo, então são várias formas. Parcerias são uma delas, né? Às vezes a empresa tem um interesse específico. Nós temos agora, por exemplo, uma parceria com o SEDEC, né? Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Nós falamos em implantar eucalipto. Mas quais os clones de eucalipto são adequados para o estado de Mato Grosso? Quais aqueles são menos resistentes a pragas? Ou mais resistentes, melhor dizendo, mais resistentes a pragas? Aqueles que desenvolvem de diâmetro mais rapidamente. Então, os parceiros podem vir à Embrapa. Nós participamos também de editais de pesquisa. A FAPEMAT, a Fundação de Apoio de Mato Grosso, é uma grande aliada. Ela abre os editais, que é livre concorrência, então a universidade entra. A Embrapa tem sido competente para poder aprovar. Temos um recurso do orçamento público, mas, de uma maneira geral, são várias as fontes, né, de possibilidades de a gente criar novos projetos de pesquisa. E internamente,
Às vezes uma unidade, como eu falei, de eucalipto. Lá, a unidade da Embrapa Floresta é em Colombo, Paraná. Ela desenvolveu uma plantinha de eucalipto. Como é que esse eucalipto vai se comportar em Sinop, no Mato Grosso? Então, ela pede a nossa ajuda para essa validação de clone, por exemplo. Né? Bem, e assim, surgem essas demandas. Aí você já explicou todo esse processo, né? Chega a demanda, como que funciona, de onde que ela vem, como é que vocês fazem ali e de que forma que isso retorna ao público interessado, que seria talvez o agricultor, o pecuarista. Como é que vocês devolvem isso? Como é que é feito esse contato? Excelente pergunta, porque essa devolutiva que a gente tem que ter para a sociedade, a gente toma ela muito a sério mesmo, né? Então, assim, os nossos acordos de cooperação, as nossas parcerias, são sempre focados a gerar tecnologias que podem ser de uso amplo. Né? A Embrapa, às vezes, não tem interesse em desenvolver uma pesquisa que somente um pequeno segmento da sociedade utilize. Então, é uma das nossas premissas, que a gente possa divulgar plenamente e através principalmente dias de campo, capacitação, curso, treinamento, materiais técnicos mais palatáveis, mais fáceis de serem entendidos, é a forma que a gente tem de transportar isso, né, de entregar isso para a sociedade de uma maneira geral. Sociedade produtora, para a sociedade urbana também, eu falo assim, né? Observem amanhã na hora do almoço, o que vocês vão comer? O arroz, o feijão, a carne, o legume, todos eles, a grande maioria deles vem de materiais que a gente chama BRS, materiais da Embrapa. Então, é uma entrega, né, que começa mexendo com segurança alimentar. E quando a gente fala da Embrapa, ela tem as duas maiores plataformas de experimento do mundo. Elas estão aqui, no entanto, atraindo os olhares de outros países para vir para cá, para a Embrapa aqui de Sinop, buscar conhecimento. Como a gente tem o caso aí, eu acho que, se não me engano, o Japão, que já veio. Parece que a França está por vir. O governo de Senegal, com o pessoal também vindo para buscar conhecimento. Explica um pouquinho pra gente sobre essas visitas. É bem interessante, assim, que isso, inclusive, a gente está falando de movimentação do comércio, né? Sim. Cada vez que uma equipe, uma missão dessa chega a Sinop para ver, para conhecer, para visitar a Embrapa Agrosilvopastoril, ela tem um impacto, né, no ecossistema de comércio aqui de Sinop. Então, nós temos a grata surpresa, não surpresa, mas assim, como uma realização do trabalho realizado ao longo desses 15 anos, que a gente está se tornando uma referência na área de integração, de sistemas sustentáveis integrados. E aí temos recebido, ao longo desses 2 anos, várias delegações, né? Recebemos o ano passado aí uma delegação de vários embaixadores, aí eram embaixadores da Ásia, da União Europeia, dos Estados Unidos, né? E que ficaram assim muito contentes de ver uma realidade que é possível, sabe? Uma convivência entre, por exemplo, o milho e a braquiária. Ao invés de eu fazer coisas separadas, eu posso conviver, mas para isso tem uma tecnologia. O Japão, recentemente, né, uns poucos meses atrás, veio num auxílio, num chamado no Ministério para propor soluções para passagens degradadas, para a gente colocar tecnologias. E vamos agora, durante a Norte Show, né, que onde a Embrapa também demonstra tecnologias, e vão ser várias, por isso eu convido a todos para não só ir à Embrapa, mas fazer essa visita à feira como um todo, muito bem organizada, muito bem planejada, crescendo de maneira bem consistente, a conhecer as tecnologias que a gente trabalha. Então, são vitrines, né, onde o público internacional tem ficado muito atento, porque a preocupação é muito mudanças climáticas, como ter sustentabilidade. E nós temos algumas opções, algumas soluções já bem fundamentadas, né? E Laurimar, até quando a gente foi conseguir essa entrevista com você, demorou um pouquinho. Você tem uma agenda bem lotada e acaba viajando bastante também, né? É interessante, né? Porque é uma coisa que eu faço com gosto, sabe? Eu faço com bastante entusiasmo. E com isso, o que eu falo assim, eu sou uma intermediária daqueles que produzem informação aqui. E procuro levar
os autores dessas soluções também, né, para trabalhar, para apresentarem, né, externamente, mas a gente tem sido muito demandado, né, e eu tenho colocado Sinop, tenho tentado ao máximo colocar Sinop no centro das atenções aí, né, com esse trabalho nosso. Então, às vezes são viagens internacionais que a gente faz em missão, principalmente com a Apex, né, que é essa agência de promoção do Brasil no mundo. São viagens nacionais que a gente também apresenta em várias conferências, vários encontros, né, relacionados à temática. Então é uma agenda assim interessante em termos de cuidado, né? E a sua rotina dentro da Embrapa no dia a dia aqui em Sinop, ela também você circulando em vários setores, desde uma pesquisa, enfim. Compartilha conosco como que é o seu dia a dia lá. Eu acho que como vários gestores, né, de uma empresa assim, digamos assim, de médio tamanho, mas aí sim, com uma complexidade de atividades muito grande. Né? Então, desde atividades rotineiras, operacionais, né, de compras, a gente não faço diretamente, mas a gente está sempre com conhecimento de como está sendo feito, porque como uma empresa pública nós temos todo um regramento a ser seguido. Ao mesmo tempo, é interessante porque eu sou engenheira eletricista, eu não sou engenheiro agrônomo. Então, eu acredito que toda pessoa que se esforça em conhecer algo diferente, ela consegue. Então, a gente às vezes fala um pouco mais, né, da agronomia, da parte veterinária, da parte de mudanças climáticas, mas com o interesse de que isso é importante a gente transmitir esse conteúdo mais técnico, né, de forma que as pessoas entendem. E também na parte de transferência, que é isso, às vezes a gente recebe visitas ou programa, né, eventos para poder fazer essa divulgação. Quando você falou assim, Lorimar está onde? No administrativo, mas circulando nessas 3 áreas, né? Exato. Em todas, ainda viajando. Sim, e atendendo as pessoas. Eu gosto muito desse contato direto, sabe? Sim. Por isso que eu faço questão, às vezes, da gente estar em contato com o produtor diretamente, porque lá eu sinto a necessidade e a demanda de uma pesquisa. Né? A gente não terceiriza a pesquisa. A gente consegue olhar nos olhos do produtor e falar, olha, a gente precisa melhorar uma fonte de proteína para uma forrageira diferenciada. Ou um sistema de produção que atende e cuide do pequeno agricultor, não só do grande. Né? Às vezes as comunidades indígenas, que é uma outra área que a gente gostaria de estar trabalhando mais fortemente, tenham uma diversidade de alimentos melhor. Né? Então, assim, são vários olhares que, passando de administrativo para pesquisa e para transferência, tem que se fazer mesmo no dia a dia. Né? E assim, tudo isso sem custo ao agricultor? Nós temos toda essa oferta de trabalho, né? Nós não cobramos nenhum tipo de entrada para os nossos eventos, os nossos cursos e treinamentos também são sempre gratuitos. Nós não tem nenhum ônus, né, que o produtor tem. Nós, através dos parceiros, por exemplo, a prefeitura, né, aloca 2 funcionários. Nós construímos tecnologias e conhecimento para ofertar para o grande público. E esse acesso à pesquisa, ao resultado, também o agricultor não tem um custo a isso, né? Sempre de maneira imediata e gratuita, não tem custo algum. A nossa base de informação, né, a pessoa tendo celular, tendo computador, as universidades, as escolas, o produtor rural, a dona de casa que às vezes quer saber alguma informação para poder fazer a sua própria horta ali, né, na casa, ela tem de maneira imediata e sem custo algum. E hoje atendendo a todos os públicos. Exato, exato. Eu falo assim, do pequeno ao grande, né, em temas diferenciados, mas sem discriminação de tamanho de produtividade. E Lorimar, assim, nós já estamos com um grande evento chegando, né, a Norte Show, que ela vem fomentando principalmente esse setor do agro. E também não dá pra gente esquecer, até aqui conversando com você, e eu pensei, nossa, 30 anos ela, uma mulher dentro desse espaço, mês de março, mês da mulher, né? E assim, e você tem uma representatividade tão grande hoje, chefe geral da Embrapa Agrosilvo e Pastoril, né? O que significa para você? Assim, é uma coisa muito positiva, porque foi uma caminhada que eu escolhi, mas de muita responsabilidade, que é o que eu falo sempre, né? Porque uma vez que o processo seletivo para a escolha da chefia geral, ele é público, né? E qualquer empregado da Embrapa, com alguns critérios, né, ele pode se candidatar.
Então, a gente passar por um processo seletivo feito pela presidência da nossa empresa e ser selecionada e ser dado aí a credibilidade para nós trabalharmos esses 2 anos iniciais aí, é de uma alegria muito grande, né? De uma recompensa bem interessante. E a gente espera, inclusive, motivar, né, as mulheres que são tão competentes, né, que trabalham duro, que têm uma visão, né, com todo respeito, a gente maior, às vezes, uma sensibilidade das pessoas que estão ali desenvolvendo suas atividades, que elas tenham confiança de que o que elas planejarem, com bastante cuidado, trabalho e esforço, elas conseguem. E que é uma área também, sim, que tem muito espaço para mulher. Você é prova disso como chefe hoje lá, né? Sim, hoje nós temos cerca de 30% das chefes gerais mulheres. Então, é uma política da empresa também, né, fomentar que as mulheres, né, se apliquem para essa posição. Que interessante. E, Laurimar, mais uma curiosidade aqui, a gente vê Embrapa, AgroSilva e Pastoril. Cada região ela recebe um nome. Como é que funciona? Então, nós temos algumas classificações desse centro de pesquisa, né? Alguns quase com 50 anos, normalmente nasceram como centro de pesquisa de produto. Então, nós temos assim arroz e feijão lá em Goiânia, nós temos a soja em Londrina, nós temos milho e sorgo em Sete Lagoas, Minas Gerais, nós temos mandioca e fruticultura na Bahia. Então, esses são de produtos, eles desenvolvem novos materiais, né? Hortaliças. Nós temos como nosso chamados centros de pesquisas ecorregionais. Então, eles trabalham com uma região. Por exemplo, Embrapa Pantanal, Embrapa Semiárido, Embrapa AgroSilva Pastoril, que trabalha principalmente no ecótono, nessa transição entre Amazônia e Cerrado, sabe? É a nossa área de abrangência, né? Cada uma tem a sua peculiaridade. Exato. Mas a grande maioria delas trabalha interconectada, né? Por exemplo, no Mato Grosso, o que você lembra de início, né? Com o termo de grão? Soja e milho. Né? Então, essa soja e milho vem para ser validada aqui. Sim. Né? Aqueles materiais que vão bem são selecionados. Então, há uma integração grande com outros centros. Né? Muito interessante, gente. Olha, você que aproveitou ainda mais esse momento, né, que vem chegando aí grandes eventos relacionados ao agro, nós também estamos aproveitando, mostrando para você o trabalho da Embrapa aqui, a única do estado de Mato Grosso. E, você que se interessou e que, às vezes, gostaria, né, de deixar um currículo, de entrar ali, aproveite, sabe por quê? Tem sim essa grande novidade que ela trouxe pra gente em primeira mão do concurso que vem chegando, edital. Então, uma grande oportunidade para você que queira também trabalhar na Embrapa. Aproveite essa oportunidade nessa empresa que faz a diferença, não só no agro, mas que sim, vem alavancando o comércio e muito mais. Laurimar, é uma alegria gigantesca para nós aqui da CDL ter a oportunidade de receber você, contando um pouquinho como que funciona a Embrapa e até mesmo o dia a dia de vocês por lá. Muito obrigada. Eu que agradeço, Daniele. Nossa, faço votos que essa voz sua passe por muitas pessoas importantes que têm uma contribuição, né? E é um espaço muito grande a qual a gente agradece. Ok. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.